Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Com grande alegria continuamos na nossa caminhada rumo ao conhecimento da vida de Jesus. E o nosso tema de hoje é a última ceia, expressão de uma vida entregue. Se por acaso não conhece o formato ainda, esses são vídeos preparatórios, os quais guiam as discussões e reflexões nos nossos encontros que estão sendo realizados virtualmente. O Senhor nos acolhe em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. E para exemplificar uma vida de entrega, vamos ouvir a história de Dom Oscar Romero. Nós lembramos hoje, não podemos esquecer, o heroísmo, a santidade de Dom Oscar Romero, que disse: se me matarem, eu ressuscitarei na vida do povo. Ele foi morto no altar, na hora que ele estava celebrando a missa, levou um tiro no peito. E por que mataram Dom Romero? Pela opção preferencial pelos pobres, porque ele defendia o povo sofrido, porque ele dava uma esperança para aqueles que estavam desalentados, porque ele era o suporte e o apoio de um povo que estava sendo dizimado e espezinhado. Hoje eu disse para esses jovens: todas as catequistas e todos os ministros da palavra durante o tempo de Dom Romero foram todos mortos. As catequistas tinham a língua cortada, depois eram violentadas e jogadas mortas no lixo, no lixão de São Salvador. Então era uma coisa muito violenta. E Dom Oscar Romero, no dia 23 de março, disse ao exército: não obedeçam ordens injustas, não matem o povo, não matem seus irmãos, obedeçam a Deus e não aos comandantes, não aos generais, obedeçam antes a Deus. E Dom Oscar disse uma frase que ficou famosa. Ele disse: eu vos peço, eu vos suplico, eu vos ordeno, cessem a repressão, não matem seus irmãos. E no dia seguinte, a junta militar mandou matá-lo. Ele era o arcebispo de São Salvador. Quem quer conhecer bem a vida de Dom Romero, há um filme muito bonito chamado Romero. E acho que o artista é o Raul Júlia, né, que faz o papel de Dom Oscar Romero. É o filme mais próximo da realidade. Mostra cenas belíssimas. É uma cena linda e comovente quando os soldados entraram numa igreja onde o povo pobre, camponês, estava rezando e metralharam o altar. E as hóstias consagradas caíram todas no chão. Foi uma profanação. E aí o povo ficou tão desesperado de ver as hóstias consagradas jogadas no chão que mandou chamar Dom Romero. E ele chegou lá num carrinho velho, bem caindo aos pedaços, e foi entrar na igreja e os soldados puseram as armas e não deixaram. E ele saiu, voltou para trás. Aí o povo falou: tá vendo? Nem o arcebispo, as hóstias vão ficar jogadas no chão. Ele foi para o carro e o povo disse: pois é, agora até ele vai embora. E no carro ele colocou a túnica, a estola, se paramentou, voltou, abriu as armas dos soldados e entrou na igreja e, ajoelhado, recolheu todas as partículas consagradas do chão. E enquanto ele fazia isso, o altar era todo metralhado mais uma vez, e ele teve quase que se deitar no chão para recolher todas as hóstias. E aí o povo disse: esse ama a Deus, esse defende o povo, esse ama os seus irmãos, não tem medo. E num outro momento também há uma cena belíssima em que os soldados têm tanta raiva de Dom Oscar Romero, o arcebispo, que eles na rua arrancam o seu hábito e arrancam toda a sua roupa e o deixam despido diante do povo. Ele era o arcebispo de São Salvador, ficou despido diante do povo. E o povo camponês, o povo pobre da periferia que estava com ele, quando viu isso,
tirou o xales, tirou as roupas e todos foram e cobriram o corpo de Dom Romero. E as crianças e os jovens o abraçaram para proteger. É um grande herói, um grande santo da América Latina, Dom Oscar Arnulfo Gualdamés Romero. E foi assassinado no altar, no Hospital da Divina Providência, o Hospital de Mulheres com Ceníase, onde ele morava, num pequeno quartinho, só um quartinho. Do lado do hospital era o quartinho onde vivia Dom Romero. Eu tive a graça de visitar esse quarto, de ver a simplicidade e a pobreza de onde morava Dom Romero e de ver o altar aonde ele caiu na hora da missa com o tiro que ele levou no peito. Então hoje muitas celebrações, em Roma também houveram várias celebrações para lembrar os 33 anos da morte e do martírio de Dom Oscar Romero. Para refletirmos, o que mais impressionou você na história de Dom Oscar Romero? Por quem você é capaz de ir aos tribunais, ao cárcere e até à morte? Iluminando com a Bíblia. A palavra é do livro de São Lucas, capítulo 22, versículos de 14 a 23. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la, até que se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-lo entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Perguntavam então os discípulos entre si quem deles seria o que haveria de fazer. Essas são palavras do Senhor. Partilha da Bíblia e da vida. Qual é o compromisso que a Eucaristia te leva a assumir? Como se pode dar a vida hoje pela pessoa necessitada? Você conhece algum exemplo de pessoa que transparece viver a Eucaristia? Partilhe conosco. Nossa nova atitude: somos convidados a dar a vida pelos irmãos, pois a vida é dom de Deus e, como tal, deve ser colocada a serviço. Podemos, como grupo de catequese, pensar em algum gesto concreto para ajudar alguma entidade carente ou pessoas que sofram perseguições. Vamos discutir e decidir em grupo. Celebrando então esse nosso encontro, vamos orar. Senhor Deus, Pai e Mãe, eu te agradeço por ter enviado o teu Filho amado para habitar entre nós. Senhor Jesus, eu te agradeço porque tu me escolheste para segui-lo. Perdão, Senhor, pela minha fraqueza, pela minha dificuldade em renunciar a tantas coisas que me impedem de ter maior compromisso com a missão a mim confiada. Espírito Santo de Deus, dá-me o entendimento para que eu possa conhecer cada dia mais esse projeto de vida em abundância, chamado Jesus Cristo, e me encantar por ele. Obrigado, Senhor. Amém. Bênção final. Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
pela sua companhia, obrigado pela sua escolha, obrigado pelo seu sim, e que esse encontro seja bastante proveitoso e bastante frutífero na vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até breve.